Trombofilia. A palavra assusta. É uma alteração na coagulação sanguínea que, durante uma gravidez, provoca abortos. Este tema foi sugerido por Alessandra Alves de Uberaba. Ela passou pelo problema e gostaria de saber mais sobre o assunto. Depois de um ano de sonhos, Alessandra recebeu a notícia que mais esperava. Estava grávida, mas a alegria durou exatamente 6 semanas. Um aborto acabou com a expectativa. E eu cheguei lá, a médica falou: Alessandra, olha, infelizmente eu não ouço o coração. Você está grávida de 6 semanas, só que provavelmente o seu organismo ainda não expeliu o bebê ainda. Então eu vou te dar o prazo de 10 dias, mas provavelmente seu médico vai pedir uma curetagem. E aí, não passou nem 10 dias, foi uma semana, meu organismo já começou a reagir. O que parecia uma reação comum do organismo tornou-se preocupante. Alessandra e o marido não conseguiam uma nova gravidez. Fizeram vários exames na tentativa de entender o que estava acontecendo. A resposta veio numa consulta, era trombofilia. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu desesperei, porque assim, primeira coisa que você pergunta, tem tratamento? Eu não posso mais engravidar, ou então eu vou engravidar e vou perder de novo? Trombofilia é uma determinação, né, que a gente consegue ver de uma história familiar, né? Então são deficiências de atividade de algumas proteínas. Tão silenciosa quanto os sintomas, a doença ainda é um mistério tanto para pacientes quanto para especialistas. Estima-se que grande parte dos abortos considerados espontâneos possa ter sido provocado pela trombofilia, uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. É o que explica este especialista em medicina reprodutiva. Você, sabedor dessa alteração ou dessa predisposição, você pode, junto ao hematologista, fazer alguns planos, não só para a gravidez, mas para a sua vida, para se expor a um voo, por exemplo, prolongado, para ter atividade física monitorizada e etc. Hoje, as mulheres que vão fazer um tratamento para reprodução, com fertilização, por exemplo, onde você coloca o embrião pronto dentro da cavidade uterina, a gente já sabe que se você fizer o tratamento, se você fizer o diagnóstico de trombofilia prévio e fazer as prevenções, a chance dela engravidar é um pouco melhor, né? Ou seja, então ele atrapalha também nos métodos de reprodução assistida. Se Deus quiser, tá breve. Eu tenho que tentar, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Hoje eu tenho que acreditar que, se Deus quiser, meu filho vai vir e eu vou fazer o tratamento, né? Vamos ver, vai dar tudo certo. Com certeza. E agora nós vamos a Uberaba com a repórter Denise Nakamura, que está com a hematologista Sheila Soares. Denise, bom dia. Quais são mesmo as causas da trombofilia? Bom dia, Mônica. Quem vai responder esta e outras perguntas é mesmo a hematologista Sheila Soares. Boa tarde, doutora Sheila. Quais são, então, as causas da trombofilia? Bom dia, Denise. A trombofilia é preciso ser entendido como nosso organismo normalmente, após um corte, precisa formar o coágulo para que o sangue não fique saindo continuadamente. Então nós temos algumas proteínas naturalmente que faz o controle para não formação indevida do coágulo. Então as pessoas que nascem com a deficiência de alguma dessas proteínas, elas têm uma tendência a formar trombo dentro dos vasos. E essa trombofilia, normalmente a gente suspeita naquelas pessoas que não têm fator de risco e desenvolve trombose. Como, por exemplo, um menino que está jogando futebol, tendo atividade e faz uma trombose de perna. E aí, nessa população, a gente vai investigar se ele não é portador de uma deficiência de uma dessas proteínas. E mais recentemente foi associado a deficiência dessas proteínas com a dificuldade da gravidez e do aborto de repetição. E aí a gente tem uma pergunta até sobre isso, da Viviane Soares Oliveira. Ela tem 23 anos, não tem filhos ainda. Há 3 meses ela teve uma trombose venosa profunda e foi diagnosticada a trombofilia. Ela está em tratamento com anticoagulante. E ela quer saber se depois desse tratamento ela pode engravidar, se existe uma idade ideal, existe um tratamento. Existe sim. A gente precisa entender que pós uma trombose,
a gravidez pode ocorrer, mas com certeza será uma gravidez de risco. E ela precisa ser bem acompanhada, tanto do ponto de vista do ginecologista, como também do hematologista, para fazer um segmento e garantir que essa gravidez chegue a termo. Mas realmente é uma gravidez de maior risco. E aí o tratamento, como a senhora já disse, realmente são medicamentos. São medicamentos. Ela não pode usar o anticoagulante oral durante a gravidez, não se pode engravidar em uso de anticoagulante oral pelos riscos de malformação fetal. Então, mas tem remédios que se substituem e faz o tratamento e essa pessoa pode ter uma gravidez. Mas lembrando que é uma gravidez de risco e a pessoa precisa estar bem orientada sobre o risco que ela vai correr durante esse processo. E aí, doutora Sheila, normalmente a mulher descobre só depois do aborto. Existem outros sintomas? Não, normalmente a trombofilia é silenciosa e vai ter esse tipo de manifestação, não conseguir engravidar, o aborto de repetição ou uma trombose de forma inesperada. Nessa população se justifica fazer a pesquisa se ela tem ou não trombofilia. O que não se justifica é as pessoas irem pesquisar se tem trombofilia para fazer a prevenção. Existe aí uma incidência muito pequena realmente dessas patologias e nem todo mundo que tem o defeito pela falta dessas proteínas vão ter o risco de fazer trombose. Fazer o diagnóstico de ser portador de trombofilia não implica que todos terão um quadro de trombose. E aí, normalmente, a gente já falou sobre isso, vamos repetir, é um problema hereditário. A maioria das trombofilias são hereditárias, a pessoa nasce com aquele problema que é a falta de uma dessas proteínas. Para tranquilizar, as mamães, então, não precisam ficar preocupadas aí, porque normalmente, se tiver que ter alguma coisa, isso vai se manifestar antes de uma gravidez aí já mais avançada. Com certeza, e não é uma doença de grande incidência. A gente procura em populações específicas que já tiveram aborto, que têm dificuldade de gravidez. Então as pessoas que estão grávidas não precisam ficar assustadas, porque não é uma doença de grande incidência. Doutora Sheila, muito obrigada pela entrevista. Mônica. Obrigada, Denise. Obrigada, doutora Sheila.